Fala meu povo, fala galerinha, professor Tiago de volta para a gente conversar, a gente aprender um pouco mais, mas só que agora são duas funções, tá bom? Eu vou mostrar para você nesse exato momento aqui a teoria sobre a função direita e sobre a função esquerda, tá bom? Você vai sair aqui entendendo tudo aqui sobre essa função direita e a função esquerda. São duas funções, tá bom? Vamos para cima, vamos entender e aprender um pouquinho mais sobre ela. Bora lá! Vamos lá. Seguinte, a função direita, a Microsoft diz o seguinte, que a função direita retorna o último caractere ou caracteres em uma tabela de texto, com base no número de caracteres especificados, beleza? Vamos conhecer logo a estrutura da função direita e aí eu trago todo o detalhe para você. Observe aí você, note que a função direita, ela possui aqui, ó, dois argumentos, tá certo? Olha só. O primeiro argumento, ele é obrigatório. A cadeia de texto que contém os caracteres que você deseja extrair. Ou seja, aqui vai ficar o texto completinho aí, tá bom? É dele que nós vamos extrair alguma informação. Beleza? Outro detalhe que nós temos aqui é que o segundo argumento ele é opcional, tá certo? E ele especifica o número de caracteres que a direita, no caso, caracteres da direita, deve ser extraído. Ou seja, os caracteres da direita que devem ser extraídos. O número, tá, pessoal? Ó, o número de caracteres da direita que deve ser extraído. Professor, então me explique aí com mais detalhes o que é que esta função está nos querendo dizer, tá bom? Deixa eu apagar aqui e eu vou fazer aqui um exemplo com vocês e nós vamos já para a prática, tá certo? Então bora lá entender o que é que essa função está dizendo aqui. Imagine você que você tem lá em A1 a cadeia de texto assim, ó. Você tem o nome Tiago, tá bom? Vou botar só o nome Tiago. Poderia ser meu nome completo, uma cadeia de texto. E aí eu vou dizer que aqui esse texto ele é representado pelo A1. E aí eu quero saber o seguinte, eu quero extrair quantos caracteres à direita? Observe aqui, ó. Se eu colocar o número 1, o resultado aqui seria a letrinha O, beleza? O resultado seria a letrinha O. Se eu colocar aqui o número 2, deixa eu apagar isso aqui. Se eu colocar aqui o número 2, o resultado aqui vai ser, ó, GO. O que eu quero que você entenda? Que a função direita, ela extrai caracteres de acordo com o número de caracteres que você especifica no segundo argumento, que é opcional. E é da direita para a esquerda. Beleza? Direita para a esquerda. Se liga nesses detalhes aqui, ó. Observe, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu mostrar para você algumas informações que a própria Microsoft disponibiliza para nós. Ela diz o seguinte, ó. O num caractere que você deseja extrair, no caso, deve ser maior ou igual a 0. Olha só, maior ou igual a 0. Ou seja, maior ou igual a 0, a partir do 0. Beleza? O num caractere, olha só, se o num caractere for maior que o comprimento do texto, imagina aí meu nome que tem 6 caracteres, tá? A função direita retornará todo o texto, tá bom? Todo o texto. Ele está dizendo o seguinte, ó, vou voltar aqui, ó. Imagina aqui que nós temos aqui como eu estava utilizando, para ser bem mais rápido. Eu tinha aqui A1 e tinha o nome aqui Tiago, tá? Tinha o nome aqui Tiago. Aí eu botei aqui, ó, A1 e aí se eu botasse assim, 7.
Observe que o meu nome ele tem 6 caracteres, tá? Tá aqui, ó, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, tá bom? Aí, digamos que eu passei 7. Ele está dizendo que se eu passar desta forma aqui, ele vai retornar todos os caracteres, beleza? Porque eu já passei da quantidade, tá certo? Então, volta lá, vamos lá, ó. Olha só o outro detalhe final aqui sobre a função direita. Ele está dizendo que se o num caractere for omitido, ou seja, eu não passei nenhum caractere, tá? Até porque o segundo argumento ele é opcional. Ele será considerado 1, ou seja, vai retornar a primeira letra, no caso da cadeia de caractere, da direita para a esquerda. Neste caso, eu vou fazer aqui um exemplo para você. Ele está dizendo assim, ó. Vou dar aqui o exemplo para você não errar mais. Você tem o nome direita, desculpa, a função direita. Vou passar aqui meu nome, um exemplo prático aqui, tá? E aí eu poderia botar assim, ó. Pronto, dessa forma. Na verdade, eu vou omitir. Vou omitir como ele disse aí. Eu vou apenas passar desse jeito aqui, tá? O nosso resultado aqui será a letrinha O, beleza? Porque eu omiti o segundo argumento que era para ficar aqui, tá? Deixa eu mudar aqui a corzinha. O segundo argumento era para ficar aqui, ó, tá certo? Aqui era para me dizer qual era a posição. Mas como eu não mencionei, tá certo? Ele vai devolver aí apenas o primeiro caractere da esquerda, desculpa, da direita para a esquerda. Até afinal a função é direita, tá? Da direita para a esquerda. Não esqueça disso. Agora observe isso aqui, ó. O contrário da função direita é a função esquerda. O contrário da função direita é a função esquerda. E o que é que diz a Microsoft? Ela diz o seguinte, que a função esquerda retorna o primeiro caractere, aí, ó, ou caracteres em uma cadeia de texto baseada no número de caracteres especificado por você. No mesmo segmento da direita. Agora, ao invés dele retornar da direita para a esquerda, ele vai retornar agora da esquerda para a direita, beleza? Note aí, ó, que você também tem dois argumentos, tá aqui argumento 1 e aqui argumento 2, beleza? Argumento 1 obrigatório, argumento 2 opcional. No argumento 1 você tem aqui a cadeia de caractere que você deseja fazer ali a extração, e no segundo você tem ali a quantidade de dígitos que você deve especificar para ser extraído, tá bom? E é opcional. Aí aqui também tem os mesmos três ali, advertência ou atenção, que a própria Microsoft chama aí a atenção para não errar. Ele está dizendo que o número de caracteres deve ser maior ou igual a 0, a gente já viu isso, e o número de caracteres, se ele for maior que o comprimento do texto, tá? Aí aqui só corrija aqui, ó, a função esquerda, tá? Não é direita, a função esquerda, tá? A função esquerda retornará todo o texto, tá? Segue na mesma estrutura, tá bom? Então ele está dizendo que se o número o comprimento, na verdade, o número de caracteres for maior que o comprimento, aí vai retornar todo o texto, beleza? E aqui, por fim, ó, se o número de caracteres for omitido, vai retornar 1. É da mesma forma do que a função direita, porém aqui é a esquerda, tá, pessoal? Não erre esses detalhes aqui. Vamos lá na prática para a gente observar como é que funciona isso, tá certo? Vamos lá. Olha só, eu tenho à disposição de vocês aqui o meu nome, tá? Tá aqui o meu nome que eu estou disponibilizando aqui, e nós vamos usar a função direita nesse exato momento. Olha só, se eu passo a função direita, omitindo aí o segundo argumento, que é opcional, o número de caracteres, ele vai me retornar aí o primeiro caractere da direita para a esquerda, que no caso é o O. Se eu usasse a função esquerda aqui, no caso agora, ele vai retornar o primeiro caractere da esquerda para a direita. Olha o resultado, T. Se eu chegar aqui e botar assim, direita, e eu quero o primeiro caractere da direita para a esquerda, vai ser também o Ozinho, né, de Tiago. E aqui também segue a mesma linha, só que da esquerda, e vai retornar a letra T. Aí aqui eu tenho também, se eu quiser pegar agora dois caracteres da direita para a esquerda, que no caso traz o GO, tá certo? Como resultado. E aqui da esquerda para a direita ele vai trazer o TH, tá certo? E assim sucessivamente. Olha aí, com três
com um número de 3 caracteres. Olha com 3 aqui usando a função esquerda, tá certo? Olha outro detalhe aqui da função direita. Se eu passar a quantidade de caracteres maior do que o comprimento do texto, vai me retornar tudo. Aqui, olha aqui a função esquerda, na mesma linha, tá bom? E olha esse último detalhe, se eu usar argumentos negativos, vai dar o quê? Vai dar erro, da mesma forma aqui que na função esquerda. E tudo isso por quê? Porque a função já disse que o número de caracteres deve ser maior ou igual a 0. E você não pode esquecer isso. Beleza? Ficou ligado? Deu certo? Repete aí, assiste de novo, aumenta a velocidade, vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Vai dar certo, que você está no caminho correto, beleza? Conte comigo sempre, função direita e esquerda já foi por água abaixo, já entendemos tudo, tá bom? Um abraço para você e até os nossos próximos vídeos. Tchau!